Oi, gente, eu sou a professora Ana Valéria e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o metabolismo energético. Por que eu estou dizendo um pouquinho? Porque depois de estudar as células, depois de iniciar, na verdade, o estudo das células, porque vocês vão ver que agora a gente vai, todos os conteúdos que a gente for falar, a gente vai tratar direto ou indiretamente da célula. Então, depois de fazer o estudo das células, das organelas citoplasmáticas, a gente vai entender um pouquinho sobre alguns processos, por exemplo, respiração, fotossíntese, e esses processos eles estão diretamente relacionados com o metabolismo energético. Então, é por isso que eu estou dizendo para vocês que hoje nossa aula é introdutória. A gente vai iniciar o estudo do metabolismo hoje. Eu vou apresentar alguns conceitos para vocês, vocês vão ler algumas coisas e após isso a gente vai iniciar, se adentrar mesmo no estudo da respiração e da fotossíntese. Tudo bem? E aí, pessoal, a gente já sabe, eu tenho certeza que vocês já têm noção disso, que o Sol, ele é a fonte direta e indireta de energia para todas as formas de vida no planeta. E que quase todo o oxigênio que é necessário para a respiração celular, ele vem da fotossíntese. E que é um processo que está em primeiro plano para a manutenção da vida na Terra. Ou seja, para a respiração celular acontecer, é imprescindível, é necessário que aconteça também a fotossíntese. E nós vamos entender que são processos que dependem diretamente um do outro. As plantas, elas realizam também a respiração celular, então é importante que vocês saibam disso, que a gente conhece a planta como a planta, o ser que faz a fotossíntese, mas ele também respira. E nós vamos entender o que é essa respiração. A gente não está falando dessa respiração pulmonar, como vocês costumam saber, pensar e falar, que é essa que tira o oxigênio e devolve o gás carbônico aqui para a atmosfera. Não, na verdade a gente vai falar da respiração celular, que acontece lá na mitocôndria. Mas isso aí só na aula que vem. Então, gente, o que é que acontece? Esses processos, eles são inversos. E aí, é na célula dos seres vivos que se dá o metabolismo energético. Ou seja, como eu falei para vocês, é na célula que acontece tanto a respiração como a fotossíntese. E aí a gente vai entender um pouquinho sobre isso, para na próxima aula a gente falar diretamente desses dois processos. E aí, pessoal, é importante conhecer e entender para poder conceituar alguns termos. E aí eu pergunto para vocês, o que é energia? Se eu estivesse em sala de aula agora nesse momento e eu perguntasse para vocês, o que é energia? Quem consegue me dizer o que é energia? E o que é essa energia? Energia é a capacidade que um corpo, uma substância ou um sistema físico tem de realizar um trabalho. A gente pode dizer, eu não me alimentei direito, não tomei café, eu estou tão sem energia, não estou conseguindo estudar. E aí você se alimenta e com o passar do tempo ali, de alguns segundos, você já está com energia, já consegue realizar aquela função, já consegue realizar aquele trabalho. E, gente, a energia ela pode ser transferida de um corpo a outro e também convertida de um tipo a outro. Outro conceito muito importante que a gente já tem que entender agora, porque inclusive é o título do nosso tema, na verdade, do nosso capítulo, A gente vem falando de metabolismo energético, mas o que é metabolismo? O que é, pessoal, metabolismo? O metabolismo é o conjunto de reações químicas que ocorrem em organismos vivos relacionados à manutenção da vida. Então, pessoal, são todas as reações que acontecem no nosso corpo para que a gente consiga viver. Reações de digestão, reações de respiração, entre outras. Todas as reações fazem parte do nosso metabolismo. E o metabolismo ele é dividido em dois tipos. O catabolismo, que são reações de degradação ou quebra, ou seja, quando se quebra uma molécula e há a liberação de energia, e o anabolismo, que o anabolismo são reações de síntese e produção, ou seja, de absorção de energia. Se produz uma molécula e para a produção dessa molécula, por exemplo, há a necessidade de absorver energia. E aí,
Por conta disso, nós podemos considerar dois tipos de processos: os processos endergônicos e os processos exergônicos. Os processos endergônicos, endo, né? Quando a gente lembra do termo endo, a gente para dentro, né? Eles precisam receber energia. São processos que precisam receber energia. E os processos exergônicos são processos que liberam energia, né? No acontecimento daquela determinada reação, há a liberação de energia. A gente tem como exemplo dos processos endergônicos a fotossíntese e a quimiossíntese, e dos processos exergônicos são respiração e fotossíntese, ou respiração e fermentação, desculpa. Então, gente, olha só, processos endergônicos, né, precisam receber energia. Processos exergônicos liberam energia. E aí, pessoal, essa imagem, ela tenta ilustrar o que a gente acabou de falar, né? Que a gente sabe que existem reações químicas que para ocorrer, elas precisam receber energia, que são as endergônicas, e nesses casos, os reagentes, eles têm menos energia do que os produtos, e existem reações, no entanto, que liberam energia, ou seja, elas são chamadas de exergônicas. Nessas reações, os reagentes possuem mais energia do que os produtos, e a parte da energia dos reagentes é liberada na forma de calor. Então, a gente tem aqui uma imagem que a gente consegue ilustrar isso. Numa reação, né, para uma reação acontecer, existem os reagentes que passa pela reação e eles vão se transformar em produtos. O que a gente está dizendo aqui? Que A e B, essa moléculazinha A e essa moléculazinha B, elas participaram, na verdade, né, de uma reação e foram transformadas nos produtos, né, que é C, essa moléculazinha C, e essa moléculazinha aqui D. E aí, pessoal, quando o nível, né, os reagentes, eles têm, foi o que eu disse para vocês, quando os reagentes eles têm menos energia do que os produtos, essa reação é endotérmica, ou seja, ela recebeu energia. Tá vendo aqui, ó? Recebeu energia. Quando os reagentes eles têm mais energia do que os produtos, essa reação é exotérmica, ou seja, ela liberou energia que normalmente na forma de calor. Deu para entender? Reagentes A e B, produtos C e D, ou seja, A e B foram transformados em C e D, né? Duas moléculas diferentes das iniciais dos reagentes, né? Os produtos são. Então, quando essas reações elas recebem energia, elas são chamadas de endotérmicas ou endergônicas. E é reação endergônica. E quando elas liberam energia, elas são chamadas de exotérmicas ou exergônicas. E aqui, pessoal, nós temos os dois exemplos, né? Liberação de energia na respiração, incorporação de energia na fotossíntese. Basicamente, não é simples assim, viu? Mas para a gente poder começar a entender. Basicamente, nós temos duas reações químicas acontecendo: a reação de respiração e as reações de fotossíntese. Na reação de respiração, ou seja, na respiração, acontece a liberação da energia na respiração. Por quê? Porque o nível de energia é mais alto com os reagentes do que com os produtos. Então, a gente tem aqui glicose e oxigênio na respiração celular, liberando gás carbônico e água. Então, nessa equação aqui, nessa reação, que é a equação geral, nós vamos entender que são em etapas, mas isso não vem ao caso agora. Então, nessa equação aqui, nessa reação, foi-se liberado energia. Então, essa reação aqui, ela é exotérmica, liberou energia. No caso da fotossíntese, pessoal, se utiliza como reagente gás carbônico e água. Olha, vejam que é
O que é reagente em um é produto em outro aqui, ó. Aqui era produto, aqui é reagente na fotossíntese. Então, o que era os reagentes, né, que é o gás carbônico e a água, eles precisam receber energia, incorporar energia para fazer o processo de fotossíntese, liberando glicose e oxigênio. Então, essa reação aqui, essa aqui é um exemplo de reação endotérmica, enquanto a respiração é exotérmica, ela libera energia. Gente, a gente precisa da energia liberada na respiração para poder sobreviver. Vamos pensar dessa forma. Então, se a gente parar de respirar, o que é que vai acontecer? A gente não vai ter energia para fazer nada. Então, a energia, ela libera, a respiração, ela libera energia para a gente. Vamos trazer esse exemplo. Enquanto a fotossíntese, ao contrário, ela precisa receber energia para que a reação aconteça. E aí, gente, a gente tem que falar, falando de energia, né? A gente tem que falar de uma coisinha importantíssima que vocês vão ouvir falar muito, que é o trifosfato de adenosina, o ATP. Esse composto armazena em suas ligações fosfato, parte da energia desprendida pelas reações exergônicas e tem a capacidade de liberar por hidrólise. O que é hidrólise, gente? É a quebra de uma molécula de água. Essa energia armazenada para promover reações endergônicas. O que foi que a gente viu? A gente viu no slide passado que por exemplo, a respiração, ela acontece liberando energia. E eu falei para vocês que a gente precisa dessa energia para poder fazer outras reações no nosso corpo, ou seja, reações endergônicas. Essa moléculazinha, esse trifosfato de adenosina, é uma molécula que na sua ligação, a gente já vai entender como é que isso acontece, nas suas ligações, ela consegue armazenar essa energia. Então, por exemplo, aconteceu a respiração celular, houve a liberação de energia. Aí, com essa liberação de energia, houve a formação dessa molécula, trifosfato de adenosina. Ela capturou essa energia e guardou na sua ligação química, numa ligaçãozinha química dela lá. Para quando a gente precisar de energia para fazer uma reação endergônica, a gente ter aquela energia. Então, nós costumamos falar que o ATP é a moeda energética. Por quê? Porque quando a gente precisa, ela tá lá, a gente vai lá e pega a moedinha e utiliza. Por isso é que se vocês ouvirem falar em moeda energética, é nesse sentido, que ela consegue guardar a energia que nós precisamos. Pessoal, essa é a molécula de ATP, né? Molécula de ATP, ela é uma adenina ligada a uma ribose que forma um nucleosídeo. E esse nucleosídeo é ligado a 3 fosfatos, né? 3 fosfatos. O ATP, né, que é a adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina, é o elemento mais importante das células, pessoal. Ele é responsável pela captação e armazenamento da energia liberada no processo de quebra da glicose. Sua constituição é a adenosina, um nucleosídeo associado a 3 radicais fosfato interligados em cadeia. Então, gente, é nessa ligação aqui, ó, é nessa ligação desses 2 fosfatos com esse terceiro fosfato que é armazenada a energia da quebra, como eu acabei de falar para vocês, por exemplo, da glicose. Então, quando há uma liberação de energia por parte de uma reação, é o ADP, que é o difosfato de adenosina, que se junta a mais um ATP e guarda essa energia nessa ligação. Então, isso é importantíssimo, pessoal, vocês entenderem. Por isso que a gente chama de moeda energética. É ele que armazena, que guarda essa energia. É esta molécula que faz isso. Olha só o que a gente tem aqui, ó. Que é muito simples a gente entender. A gente tem A e B, uma reação exotérmica, ela liberou energia. O que foi que aconteceu? O ADP juntou com mais um fosfatozinho e se transformou em ATP. E aí a reação exotérmica que liberou energia fez com que acontecesse uma reação endotérmica, ou seja, a reação da junção do ADP, né, que já tem 2 fosfatos, com mais um fosfato, é uma reação que recebeu uma reação endotérmica
que recebeu energia liberada dessa reação exotérmica. E o contrário acontece. Quando a gente precisa de energia, acontece uma reação exotérmica, ou seja, o ATP se desliga de um fosfato e vira ADP e libera energia para uma reação endotérmica que nós precisamos fazer. E aí, essa reação absorve a energia liberada dessa outra reação. Gente, aqui nós temos um outro exemplo para tentar simplificar a questão dessa utilização do ATP, né, como a moeda energética ou como a molécula que carrega energia que eu estou querendo explicar para vocês. Aqui é o esquema de duas reações acopladas, nas quais o ATP atua como substância comum, com a função de transportar energia. Então, a gente tem até aqui um caminhãozinho que transporta energia. Então, tem energia aqui, a molécula orgânica, ela vai ser quebrada em uma molécula orgânica, degradada, ou seja, houve a degradação, a quebra dessa molécula. Com isso, liberou energia, né, em uma reação de quebra. Ou seja, essa reação aqui ela é exergônica, ela liberou energia. O que foi que o ADP fez? O ADP, que só tem 2 fosfatos, ele chegou aqui e catou a energia. E catou um fosfato que estava aqui solto, digamos, solto aqui no ambiente. E aí, essa energia trouxe e conseguiu fazer com que esse ADP, que tinha 2 fosfatos, lembram lá, se transformasse em ATP, com 3 fosfatos. E aí, esse ATP foi carregando, foi indo ali no sentido de uma outra reação. Só que essa outra reação, ela precisava ser ela é endergônica, ela precisava receber energia. E aí a molécula que está disponível na célula tem que ser transformada em uma outra molécula que é necessária lá para a célula. E ela precisava de energia. E aí houve a incorporação de energia em uma reação de síntese, ou seja, a produção. Aqui não foi degradado? Aqui houve a produção de uma energia. De uma molécula. Para que acontecesse que houvesse essa produção, precisava de energia. Então, essa energia que estava aqui, foi carregada por aqui, veio para cá. Então, são reações acopladas porque o inverso também pode acontecer. Também acontece, na verdade. Então, o ATP, gente, é uma molécula que ele carrega energia em suas ligações. Naquela ligaçãozinha de um fosfato com o outro, né? Porque já tem 2 fosfatos no ADP. Para se transformar em ATP, em trifosfato de adenosina, é a necessidade da incorporação de energia. E essa energia ela pode ser levada para utilização em outras reações. Na verdade, ela é utilizada em outras reações. Esse ATP ele está guardadinho, por isso que a gente chama de moeda energética. Ele guarda a energia necessária. E aí, gente, agora nós vamos falar sobre os transportadores de hidrogênio, que é o NAD, o NADP e o FAD. O que acontece? As reações químicas em que ocorrem transferências de elétron são conhecidas como reações de oxirredução. Olha só o que acontece. O reagente que perde elétrons, ele fica oxidado, e o que recebe, ele fica reduzido. Podemos dizer que a oxidação libera energia, enquanto a redução recebe a incorporada energia. Então, pessoal, vamos lá. As reações em que acontece perda e ganho, ou seja, transferência de elétrons, elas são conhecidas como reações de oxirredução. Quem perde, o reagente que perde elétrons, ele é oxidado, e o que recebe é reduzido. Ou seja, a oxidação libera energia e redução incorpora energia. Durante esses processos de síntese e de degradação de substâncias orgânicas nas células, ocorrem muitas reações químicas com liberações de elétron, com alto nível de energia e átomos de hidrogênio. Então, além desses elétrons que são liberados, há a transferência de átomos de hidrogênio. Átomos de hidrogênio, o Hzinho. Esses elétrons e átomos são capturados por uma classe específica de substâncias denominadas transportadoras de hidrogênio, cujas formas oxidadas estão representadas pelo NAD+, NADP+, e FAD. Pessoal, é como se essas moléculas aqui funcionassem como carrinhos de mão, por exemplo, em que
aconteceu uma reação, nessa reação houve perda de elétrons e de hidrogênio, e essas moléculas elas fossem lá, se acoplassem com esses hidrogênios e esses elétrons para levar para um outro lugar. A gente vai ter que entender isso aqui, porque quando a gente for falar especificamente das reações de respiração e de fotossíntese, a gente vai entender onde é que eles vão aparecer, entenderam? Então, são moléculas que servem para nada mais, nada menos para transportar hidrogênio e elétrons. Ou seja, pessoal, NAD+, é a forma oxidada. NADH, ou seja, ele ganhou lá o elétron, ganhou o hidrogênio, é a forma reduzida. O NADP+, é a forma oxidada. Quando ele ganhou o elétron, ele se transformou em NADPH, forma reduzida, ganhou o elétron e o hidrogênio. O FAD é a forma oxidada e o FADH2 é a forma reduzida. Pessoal, essas setas estão indo e voltando, por quê? Porque no momento em que esse NADH, ele encontra um local onde ele vai deixar aquele hidrogênio, ele se transforma, ele deixa o hidrogênio, deixa o elétron e se transforma em NAD+, novamente. E bons estudos, né? Nossa aula de hoje ela foi realmente uma aula introdutória, para que, como eu já falei para vocês, para que quando a gente chegar nas próximas aulas, a gente falar basicamente de respiração e fotossíntese. Então, bons estudos, estudem o que eu acabei de apresentar para vocês, se aprofundem, que na próxima aula a gente vai continuar com esses novos conhecimentos. Um beijo e até a próxima aula.